Hello, tudo bem? Frases interrogativas em inglês. Como fazer para perguntar? Será que é da mesma maneira que eu pergunto em português e inglês? Será que é tudo igual, Caio? Será? Não, é diferente e eu vou te explicar tudo certinho hoje. No final do vídeo você vai entender como perguntar em inglês. Fechado? Primeiro a gente tem que entender o que é uma frase interrogativa. Eu gosto sempre de explicar certinho porque tem gente que se trava ali, interrogativa, nossa. Não, interrogativa simplesmente é perguntar, tá bom? Então, por exemplo, eu gosto de café, e aí eu vou perguntar para a pessoa se ela gosta de café. Ó, você gosta de café? A gente coloca interrogação, isso é em português, tá? Então, simplesmente interrogativa é assim, perguntar. E como formar frases interrogativas em inglês? É difícil, Caio? Não, é muito fácil. Lembrando que nos conteúdos anteriores, hashtag 10, hashtag 11, eu te expliquei algumas regrinhas para formar frases negativas, tá bom? Se você assistiu, vai ficar muito mais fácil esse conteúdo para assimilar. São regras similares, não são iguais, tem algumas diferenças, mas algumas coisas são parecidas, tá bom? Caso ainda você não tenha assistido, entre lá no site da ensinandoinglês.com.br e você vai ter todo o conteúdo lá, fechado? Então é isso aí, aprendendo na prática. Regrinha 1, inverter o auxiliar ou o verbo. Para a gente perguntar em inglês, primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa inverter. É diferente do português, tá bom? Inverter o auxiliar ou o verbo antes do pronome na frase. O que é o pronome, Caio? I, you, he, she, it, we, they, ok? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, na frase, ó, I like Burger King, I like Burger King, eu gosto de Burger King, eu gosto mesmo. Para perguntar se a pessoa gosta ou não de Burger King, fica assim, ó. Do you like Burger King? Você gosta de Burger King? Então, a gente utilizou o auxiliar aqui, o do, e colocou antes do pronome, que é o you, entendeu? Então, aqui, ó, I like. E aí, para perguntar é, do you like? Tá, ó, pronome, verbo, ó, you, pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? You like, gostar. Então, é do you like? Só coloquei o auxiliar antes do pronome, pronto, resolvido. Tanto faz se é o auxiliar ou o verbo mesmo, vou te mostrar na regrinha 3, tá bom? Próxima regrinha, utilizar o auxiliar do e does com a grande maioria dos verbos. Então, por exemplo, ó, na frase you like chocolate, você gosta de chocolate, fazer uma interrogativa fica do you like chocolate? Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? A gente coloca o auxiliar antes do pronome you, no caso aqui, tá? Pode ser qualquer outro pronome, he, she, it, qualquer um. A gente coloca o auxiliar, tá bom? Ou é o do ou é o does. Lembrando que he, she, it utiliza does e com o resto I, you, we, they é o do, tá bom? Então, ó, outros exemplos. He works a lot. Ele trabalha muito. Ele trabalha muito. Does he work a lot? Ele trabalha muito. Does he work a lot? Outro exemplo. They play football. Eles jogam bola. Do they play football? Eles jogam bola. Então, se observar ali, ó, o exemplo do do ali, é porque é they. E o por que está no does aqui no he? Porque he, she, it é does. Tá bom? Então, o auxiliar a gente inverteu, colocou antes do pronome. Regrinha 3 e última regrinha. Não utilizar auxiliar com os verbos. To be, que é o MSR. Can, may, might, must, shall. Could, should, would, ought to. Uma observação importante é que quando a gente não utiliza o auxiliar, nesses verbos aqui, por exemplo, a gente não precisa utilizar o do ou o does para perguntar com esses verbos, tá bom? Mas o que a gente faz? A gente vai inverter o próprio verbo. Olha só como fica na frase, ó. Eu posso ir ao shopping, ó. I can go to the mall. Eu posso ir ao shopping. I can go to the mall. Para perguntar se a pessoa pode ir no shopping ou não, a gente vai ficar assim, ó. Inverte o verbo, que é o poder, né? Ó. Can you go to the mall? Então, ó, o can, na hora de você traduzir, você vai perguntar, vai ser igualzinho, tá? Você pode ir ao shopping? Interrogação.
não vai ser traduzido assim. Pode você ir ao shopping? Não. Então, deixou importante observação. Então, ó, can you go to the mall? Não vai ficar assim, ó. Pode você ir? Não, não vai ficar assim, tá? Vai ficar assim, ó. Você pode ir, tá bom? É simples assim, tá? Então, sempre inverta o verbo se você não precisar utilizar o auxiliar. Inverte o verbo aonde, Caio? Do pronome. Lembra eu, tu, ele, nós, vós, eles? I, you, he, she, it, we, they. Você coloca ele antes. Simples assim. Você já está perguntando em inglês, tá? Resumindo, ficou assim, ó. Inverter o auxiliar ou o verbo antes do pronome. Então é I like chocolate, eu gosto de chocolate. Do you like chocolate? Inverti aqui, ó, o auxiliar antes do pronome. Do you like chocolate? Utilize os auxiliares do e does com a maioria dos verbos. I work a lot. Do you work a lot? Ok? E com alguns verbos não utilize o auxiliar. Por exemplo, to be, can, might, should, tarará. I can go to the mall. Can you go to the mall? Só inverte o verbo. Fechado? Então é isso aí. Lembrando que esse conteúdo faz parte de uma série chamada Inglês Passo a Passo, onde eu ensino passo a passo tudo o que você precisa saber para falar inglês. Ela é totalmente gratuita. Se você já se inscreveu, ótimo, você já faz parte da comunidade. Se ainda não, se inscreva, não perca essa oportunidade, tá bom? Então é isso aí. Fique com Deus e até a próxima. See you. Bye bye.